Muitas vezes é difícil para nós obedecer a Deus, mas já reparou que Deus se coloca em obediência às suas criaturas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pegar com vocês a palavra, está em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Vamos juntos compreender essa palavra hoje, nesta festa justamente da Cátedra de São Pedro. Pedimos esta graça ao Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, disse-lhe: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros, isso é extraordinário. Imagine que Deus concedeu um privilégio a Pedro, que é o nosso primeiro Papa, que se estende agora a todos os outros papas, por aquilo que são os méritos da Cátedra de Pedro, que tudo aquilo que ele ligar aqui na terra será ligado no céu. É espantoso pensarmos que aquilo que a igreja, pela Cátedra de Pedro, determina, acontece lá no céu. Por isso há uma graça extraordinária quando nós ministramos o sacramento. O sacramento se torna um sinal visível de coisas invisíveis, no sentido de que aqui o que faço aqui como sacerdote, dado a autoridade que foi repassada pela Cátedra de Pedro, através do Papa, pode e acontece lá no céu. Olha que extraordinário. E aí você fica percebendo essa coisa, que Deus começa a obedecer coisas que são estipuladas aqui. Isso é interessante, porque Ele, sendo onisciente, onipresente, sabendo todas as coisas, podendo estar ao mesmo tempo em todos os lugares, Ele escolhe que a sua vontade se realize através de uma autoridade. E Ele reconhece isso. Temos passagens bonitas lá justamente no Êxodo, onde o povo faz coisas erradas e o Senhor quer pegar o povo e destituir o povo. Ou seja, retirar o povo como daquele povo prometido, da terra prometida, mas deixar Moisés para que dele nasça um novo povo. Moisés intervém várias dessas vezes. Chega momentos que o Senhor, querendo destruir o povo, ele pergunta a Moisés aquilo que Moisés achava. Mas o Senhor não é todo poderoso, Ele não sabe todas as coisas, não sabe o que é melhor. Para Ele, bastava destruir o povo e depois levar Moisés. E para Moisés isso seria muito bom. Imagine você tirar de perto de você todas as pessoas que não estão fazendo aquilo que você gostaria que elas fizessem. Tirar de perto de você todas aquelas pessoas que você compreende que estão indo para o caminho errado. Era mais ou menos isso que Deus estava falando para Moisés. Mas Moisés se colocou de tal forma que pediu ao Senhor que não fizesse isso. E o Senhor obedece a Moisés. Por que o Senhor obedece a Moisés? Porque Deus deu autoridade a Moisés. E quando Ele dá autoridade a alguém,
Ele sabe ser fiel a essa autoridade que ele deu. O que eu estou dizendo é que a autoridade dada a Pedro faz com que o Senhor sempre tenha fidelidade à autoridade que ele deu, fazendo ele obedecer a pessoas que, é óbvio, são inferiores a Deus. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor começa a iluminar estas pessoas com a sua obra extraordinária, com a sua sabedoria, para que possa conduzir o povo. Moisés e Pedro recebem uma autoridade, da qual até Deus quer se colocar a serviço da sua autoridade. Deus se coloca a serviço da autoridade da igreja. Isso parece absurdo, mas ao mesmo tempo mostra a humildade de Deus. Meus caros, quantas vezes nós damos autoridade a outras pessoas e depois nós queremos tirar essa autoridade? Você delega um trabalho a uma pessoa e depois você quer tirar. Porque ela não foi tão inteligente como você, ela não fez como deveria fazer. Deus não retira a autoridade, Ele vai fazendo aquela pessoa crescer. Entende? Nós damos autoridade e depois queremos tirar. A gente muitas vezes não quer respeitar autoridades que são naturais, respeitar uma autoridade de mãe. Às vezes você é esposa, mas não respeita a autoridade da sua esposa em relação aos seus filhos. Você é mãe, não respeita a autoridade do seu marido em relação aos filhos. E os filhos percebem que você não respeita a autoridade do marido. E percebe quando o marido não respeita a autoridade da mãe. Os filhos sabem disso. Quando é no trabalho, a mesma coisa. A gente pergunta, quais são os critérios que a gente vai começar a adotar? Como muitas vezes respeitar essa autoridade, não é verdade? Não exige de nós um caminho de humildade, de simplicidade? Não exige de nós refazer muitas coisas dentro de nós? Pois é, isso pode ser muito bom para cada um de nós. Agora, eu quero só que você tenha em mente que Deus deu uma autoridade à igreja. Olhe para essa autoridade, respeite essa autoridade, escute a voz de Deus sobre essa autoridade, porque se Deus responde a essa autoridade, por que nós, que somos tão limitados, não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos compreender tudo isso? Lembro ainda de todo o caminho de Davi, do rei que foi justamente incorreto, o rei que fez muitas coisas erradas, ainda ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, mas havia um outro rei em Israel, que era Saul. Sabe o que faz Davi podendo matar Saul? Não faz isso, não mata Saul. Ele reconhece a autoridade de Saul. Reconhece que a autoridade de Saul foi dada por Deus. E quando Deus desejasse, Deus ele mesmo iria retirar a autoridade. Você entende? Quando alguém começa a entender a autoridade, o respeito, ele não respeitou Saul porque Saul era bom, porque Saul era uma pessoa amável, mas Saul queria matá-lo. Respeitou Saul porque compreendia que aquela autoridade que foi dada a Saul não é de Saul, era de Deus. A autoridade da tua mãe é a autoridade de Deus. Lógico, meus caros, sempre esta mesma lógica. Nunca o pecado. Nunca o pecado. Se a autoridade te pedir um pecado, você não tem obrigação nenhuma de obedecer. Mas se ela está te pedindo não é pecado, faça o seu caminho de humildade. Por isso, nos colocamos sobre o olhar paternal de Deus. Este olhar da Mãe Igreja, que também nos olha e vela por nós, com toda a simplicidade e humildade. Deus vos abençoe. Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã.